E é isso, rapaziada. Chegando para mais um Internanet, aquele quadro semanal que a gente faz aqui no canal para reagir aos principais assuntos relacionados ao internacional que aconteceram na semana, seja na imprensa, seja em podcast, seja na internet, enfim. A ideia é justamente a gente sair um pouco daquele conteúdo habitual, né, daquele monte de notícia, especulação e tudo mais, quem chega, quem não chega, e é pra gente consumir algum conteúdo junto sobre o Internacional aqui no canal. Então, desde já eu já peço que tu deixe teu like, hype esse vídeo, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. E não esquece de comentar, cara, comentar é muito importante também pra saber se tu tá gostando do conteúdo, se tu viu algum conteúdo que tu gostaria que estivesse por aqui e não está. Então, vai lá, manda sugestão também, que elas são muito bem-vindas aqui no canal. Perfeito? Hoje são 3 vídeos novamente, como de praxe, que eu acabei selecionando. 2 jogadores estão arrependidos de terem deixado o Colorado no final de 2005. A final que aconteceu em 2006 foi histórico, e um lateral e um volante revelaram que se arrependem até hoje de terem deixado o clube depois daquele vice-campeonato em 2005. E também nós vamos falar sobre, ou reagir, melhor dizendo, a análise da OTW em relação ao trabalho de Paulo Pezzolano. O vídeo ele não foi postado nessa semana, tá? Ele foi logo depois do jogo contra o Flamengo, mas mesmo assim é um conteúdo bem interessante que eu gostaria de mostrar e acompanhar com vocês por aqui. Tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro primeiro vídeo, que é justamente sobre essa análise feita da OTW em relação da OWTV sobre o trabalho do Paulo Pezzolano. Bora lá. Na tela para vocês, pessoal, grande Vincenzo, tamo junto demais, Vincenzo, grande parceiro, ele que é um dos comentaristas lá da OWTV, e ele acabou fazendo essa análise em relação ao Inter depois do jogo contra a equipe do Flamengo no estádio do Maracanã. Ele que inclusive é setorista do Atlético Paranaense, esteve no estádio Beira-Rio e acompanhou também a vitória do Atlético Paranaense contra o Inter, e ele faz um paralelo interessante, tá, em relação aos 2 jogos. Bora acompanhar então o que disse o Vincenzo lá na OWTV. Bora junto. O Inter sofreu muito na primeira rodada para ter que atacar uma retranca e controlar a transição. E por isso perde o jogo. É verdade. O Inter, quando tem um confronto melhor, um confronto mais tranquilo, no sentido de poder manter a sua proposta, que é de transição com o Pezzolano, que é de fechar um esquema defensivo bem montado e atacar rapidamente as costas da zaga do adversário, o Inter conseguiu fazer isso muito bem contra o Flamengo. Conseguiu forçar o Flamengo a ter que ser um time muito mais criativo, e o Flamengo que hoje está em uma fase e que não está conseguindo ter boas atuações ofensivamente falando. E estamos reagindo a esse conteúdo depois do Flamengo perder o jogo de ida da Recopa Sul-Americana para o Lanús também, né? Então, de fato, se tinha um bom momento para o Inter enfrentar o Flamengo, era aquele. Pena que o Brian não chutou, né? Pena que o Brian Gui acabou não chutando aquela bola. E conseguiu, na transição, punir muito o Flamengo. Então, essa situação do Pezzolano é interessante, assim. Porque, de uma maneira de jogar, ele mostra desequilíbrio, mas de outra, ele consegue mostrar uma proposta muito mais dentro do que é esperado do time do Pezzolano. Mas aí vocês acham que a diferença financeira, que a gente vê cada vez maior, né? E não preciso nem ir muito longe, no caso. Podemos pegar os times, não precisa nem pegar os times que subiram da Série B para a Série A, que naturalmente tem uma diferença muito grande. Mas essa diferença financeira, vocês acham que ela é primordial para esse estilo de jogo ter que encaixar de uma maneira diferente? E daí quando o Inter, por exemplo, que vai jogar na transição, joga contra um time que também quer jogar na transição, Sim. vai sofrer. Você acha que a questão financeira impacta muito nisso? Eu acho que a questão financeira impacta mais na parte de baixo da tabela, no pessoal fora do G12. Pô, dando a ver essa E aí, camiseta dos caras aí, G13 ó. hoje, porque eu vou incluir o Bahia na conta. Talvez 14 com o Bragantino, mas o Bragantino E a não camisa coloca do muito nessa conta. E por que eu vou explicar isso? Porque os times do G12, mesmo os que estão em dificuldades financeiras, conseguem contratar jogadores hoje para o sistema de jogo que eles querem. E aí você tem o Grêmio, que agora está contratando mais, né? Já teve uma leva de reforço ano passado, teve uma maior também esse ano. O Grêmio que... Pra provar que eu não vi antes, né, gente? Né? Pra provar que eu não vi antes. Tô vendo com vocês aqui.
Não sabia que os caras querem mostrar a camiseta dos caras aqui, que ele ia ficar comentando sobre a contratação. Quero saber do Colorado, pô. E talvez seja um time top 10, top 12 de poderio financeiro no Brasil. Tem o Carlos Vinícius, consegue achar um Amuso, consegue trazer o William, consegue repatriar o Arthur, O TT. Consegue consegue tomar repatriar o TT. 4 pro Colorado. Então, assim, a Liga Brasileira, no geral, Para Brett White. o Brett White antes, né, que tá machucado agora. Também tem um embrólio com o Grêmio, enfim, mas também um cara que foi importante. Você mesmo não estando no patamar de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, hoje são os 3 que podem gastar mais, você consegue montar um time hoje, pelo que o Brasil paga, num nível de você conseguir jogar com a proposta de jogo que você quer. Mesmo contra Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Eu acho que daí, quando você pega a dupla do Paraná, que é Atlético e Curitiba, quando você pega a Chapecoense, o próprio Remo, o Mirassol, que não fez uma loucura por estar na Libertadores, fez um mercado do jeito que fazia, com jogadores em fim de contrato, com algumas peças ali de Série B, alguns jogadores que se destacaram em algum mercado alternativo do O mundo. Mirassol perde o Lucas Amon, contrata o Igor Formiga, que começa fazendo gol, por exemplo, né? Perfeito. O Rafael Kel perguntando do vídeo da análise do Nardoni e do Leonel Vai Pérez ter. de novo. Isso. Que horas que é? Não tem horário ainda. não tem horário. O Ainda Grêmio não. não tem horário, Tá. mas vai ter depois Mas do ainda programa. hoje. Isso, Ainda vai hoje. ter hoje ainda. Só pra, porque você falou do Grêmio, aí você deu o Não, exemplo sim, do Grêmio, importante. por isso que eu queria só ler essa. Mas assim, você olha para o quinteto ofensivo do Inter. Isso, Vitinho, obrigado, Vitinho. Isso Alan aí. Patrick, Borré, Carboneiro e o Bernabé. Tá. Você olha para esse sistema ofensivo como um bom ataque. Um ataque que é capaz de criar chances, né? Mas se ele não tiver um bom trabalho, alguns princípios ofensivos muito bem definidos, ele não vai balançar uma defesa fechada. Ele vai ter dificuldade para balançar uma defesa fechada como esteve a do Atlético, por exemplo. Sim. Agora, se ele consegue, e o Pesolano conseguiu nesse momento inicial de trabalho, começar a colocar a ideia do princípio de jogo dele, que é esse jogo de mais transição, de um jogo mais direto, por mais que tenha uma base posicional, mas que seja um jogo de transição e de ataque muito rápido, ele vai logicamente se dar melhor no cenário que vai privilegiar o princípio do trabalho dele, porque ele está no começo ainda. Ele ainda não teve tempo para trabalhar tudo isso. E o Inter me agrada nesse começo de temporada porque ele parece estar acima dos outros fisicamente. E acho que uma coisa que a gente pode tirar de uma lição desse jogo de Inter e Flamengo é de que o Inter esteve acima do Flamengo fisicamente falando. O Inter esteve acima do Grêmio no Grenal, fisicamente falando. E acho que, inclusive, poupou jogadores contra o Atlético Paranaense na ida, né? Na primeira partida do Brasileirão. Então, assim, é um Na Inter ida que... foi boa. Na ida é forte, né? na primeira partida. Na ida contra o Atlético. Foram primeiro 3 turno. jogadores Isso, é. poupados. Exatamente. O Carboneiro, o Bruno Henrique. Isso, o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique Bruno joga. Henrique não, Thiago Maia. O Thiago, não, é o Paulinho. Paulinho foi poupado. Ah, é Tem verdade. jogado o Ronaldo e Paulinho, Paulinho. o Thiago Maia voltou agora, o Bruno Henrique jogou e foi muito mal. E o Mercado. E o Mercado que também foi poupado. Então foram 3 caras. E assim, são caras importantes dentro desse contexto. O Paulinho tá jogando bola, tá? Ele Muito parece bom. o cara mais irrelevante desses 3 aí, mas é um cara que tem jogado muito bem e que foi bem contra o Flamengo novamente. Tá aí a palavra do Vicenzo, a análise, né? E eu concordo muito com ela, né? A gente consegue ver o padrão de jogo, o estilo de jogo do Paulo Pesolano já aparecendo no Inter. Eu acho que essa é a grande diferença. Esse é o grande ponto do Inter em relação aos demais nessa temporada de 2026. É um time que já tá bem fisicamente, pelo menos aparenta isso, né? Tem que jogar sempre com a corda esticada, não tem muito o que fazer. E além disso, né, além de tudo isso, a ideia tá ali. A ideia tá ali. E lembrando, contextualizando esse vídeo, né, depois do jogo contra o Flamengo, por exemplo, agora tem Kaique, que é um jogador que até entrou no jogo contra a equipe do Palmeiras, mas não era uma defesa fechada, já tava 3-1. É um cara que vai ajudar para tentar, né, desestabilizar e mexer esses zagueiros adversários. E o próprio Alejandro também, né, agora com uma possibilidade de alçar a bola na área e tudo mais. Enfim, a gente fica na expectativa que o Inter consiga criar mais a partir da chegada dos novos reforços. Perfeito? Antes da gente virar a pauta e falar agora sobre os arrependidos, né? 2 jogadores arrependidos de terem deixado o Inter lá em 2005, eu quero que vocês conheçam a OK Distribuidora Automotiva. A OK Distribuidora Automotiva é parceira aqui do canal. Grande abraço pro Luquinhas, um grande abraço pro Batista. OK Distribuidora Automotiva, conheça o Instagram, @OK Distribuidora Automotiva, e também tem o QR Code para tu conhecer a OK+, plataforma de e-commerce da OK. 5 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, líder em vendas no Vale do Paranhana e há quase 40 anos no mercado.
Bora falar então sobre os arrependidos, um lateral e um volante. Eu vou começar com lateral, tá? Eu vou começar com lateral, porque isso é uma situação bem curiosa também e é um grande projeto que tá começando aí, principalmente para quando se trata de futebol gaúcho, que é o canal da Débora de Oliveira, que ela tá fazendo entrevistas, né, no quadro Vida, né, Vidas. E ela entrevistou Chiquinho. Tá na tela para vocês. E o Chiquinho vai falar sobre o principal erro da sua carreira. Vamos ouvir o que disse Chiquinho. Né? Qual foi a maior escolha errada? Qual foi, que Chiquinho? fez? Eu acho que a maior escolha errada que eu fiz foi ter saído do Inter em 2006 por vaidade de não aceitar a reserva, pela ansiedade de querer jogar e pela falta de paciência. Essa foi a pior escolha que eu fiz na minha carreira. Jorge Wagner, né? Jorge Wagner, tem até Rubens Cardoso. Agora eu não lembro se ele sai antes ou depois da chegada do Rubens Cardoso. Mas, pô, o Chiquinho, pô, era fãzaço do Chiquinho. Né, o Chiquinho é bem a minha época de adolescente ali, 13, 14 anos. E, pô, o Chiquinho cruzava, Fernandão, bah. Não é fácil. E eu me lembro muito bem quando eu fui pegar minha caixa com o Seu Gentil, que já não está mais com a gente. Peguei minha caixa, minha chuteira, minhas coisas e estava me transferindo para o Palmeiras. E o Fernando Carvalho estava no vestiário, ele sempre estava lá no vestiário, e ele sentou assim e disse: Chico, senta aqui. Aí eu sentei e ele falou: cara, não vai embora, não te precipita, daqui a pouco tu vai jogar aqui. Aí eu falei: bah, Fernando, eu já tomei minha decisão, eu preciso jogar, né? Eu entendo que aqui está faltando espaço para mim, mas eu acho que lá no Palmeiras vai ter mais espaço e eu preciso jogar para aparecer de novo. Ele disse: cara, não te precipita, não vai. E eu fui. E ali é o maior arrependimento que eu tenho na minha carreira, é ter saído justamente por esses 3 motivos: por ser vaidoso e não aceitar a reserva, pela ansiedade, pela falta de paciência. É, Chiquinho, aí é complicado, né, cara? Pô, Chiquinho era muito bola, cara. Muito bola. Ele sai do Inter ali no início de 2006, né? E, cara, no Palmeiras ele joga 11 jogos só. 11 jogos. Aí vai Goiás, Fortaleza, tudo emprestado pelo Inter. Pô, a temporada de 2005 do Chiquinho ele não joga, né? Muito por conta do problema que ele teve. Mas em 2004, para se ter uma ideia, ele jogou 58 jogos, teve 7 gols, nem era contada assistência aqui, o pessoal não tem os números, site O Gol aqui não tem os números de assistência do Chiquinho, que eu acho que eram bons, tá? Vamos ver se ele fala mais alguma coisa aqui na sequência. E algumas pessoas me falaram também: cara, não vai. Meu pai disse: cara, não tem paciência. Eu falei: não, pai, eu quero jogar, eu tenho que jogar, senão eu vou ficar fora do mercado e tal. Esse é o maior arrependimento que eu tenho, de não ter sido campeão da Libertadores, de não estar junto com o grupo no Mundial. Complicado, né? Complicado a gente julgar isso depois, porque o cara quer jogar, o cara que é reserva, o cara que não tá sendo muito utilizado, é uma situação muito complicada. E, né, até peço desculpa se vocês estão vendo o cachorro, mas o cachorro simplesmente surtou agora, mas faz parte também. Mas não tem como julgar, o cara queria jogar e buscou o que seria melhor pra ele, na opinião dele. Mas tá aí, Chiquinho. Pô, era muito fã do Chiquinho. Chiquinho acabou, né, deixando o Internacional no início de 2006. Agora, rapaziada, a gente vai pra outro vídeo, né? Vamos pra outro vídeo de arrependimento. Esse aqui eu senti demais ter saído, tá? Esse aqui, na época que ele saiu,
eu lamentei muito e quando ele volta pro futebol brasileiro com outras cores, eu enlouqueci. Cara, eu enlouqueci demais, rapaziada. Demais. Porque estamos falando de Diego Antônio Gavilã, rapaziada. Diego Antônio Gavilã participou de um podcast, o podcast Os Estagiários. E ele vai falar sobre a saída dele do Colorado. Bora lá. Sua saída do Inter. Você se arrepende de Nem ter eu saído? sei Porque Nem um eu ano depois, Por quê, viria né? aquele Por quê? super time do Inter, campeão Sim. do mundo, da Libertadores, que era imagino eu, que o seu projeto inicial, quando eles foram te buscar, né? Essa é uma maior dívida que eu tenho das decisões que eu tomei. Sério. É, E por que você saiu, né? justamente porque nos 3 anos que a gente participou no Inter, ficamos no quase. Gauchão ganhamos tudo. Sul-Americana, 2 anos quase. Quase na final. Brasileiro, quase. Mas ainda do jeito que foi. Então foram 3 anos muito desgastantes emocionalmente. Isso por um lado. Por outro lado, o Muricy ia sair. O professor Paixão estava para sair também. O Sangalete se aposentou. André Dorin, que era o goleiro reserva, ia sair. Ou seja, 6 ou 7 caras do projeto iam sair. Então, eu achei que estava chegando no final de uma etapa com esse Brasileirão. O jeito que acabou. Ciclo. Sim. Já foram 3 anos. O presidente mandou a renovação, eles queriam por 2 anos. E eu, sinceramente, não enxergava uma atmosfera igual ou melhor daquele 2005. Pô, tu imagina, cara, tu não imaginar a sinergia daquele time de 2006, tu estando lá dentro, tu estando no vestiário, no final de 2005. Claro que o Inter contratou muita gente, deu liga no Gauchão, né, que foi jogado com muitas reservas no começo também, mas, pô, cara, Gavilã vacilou demais, Gavilã, eu era muito fã do Gavilã, muito É verdade que chegou um contrato pra você? Em branco. É verdade essa história? Ficou na sala da minha casa. Meu Deus. Eu fui embora para Porto de Galinha com minha esposa. Ficou no envelope. 7 dias, 8 dias depois eu voltei e falei, eu não quero não. Sério? Não quero. Tentaram mais uma vez. Aí eu falei que já estava decidido porque eu fiquei muito estressado. E eu tinha essa proposta do Newell's da Argentina. Economicamente, financeiramente era melhor. News Boys. Quando eu chego na Argentina e começa a Libertadores, naquele momento eu não tinha filho ainda, assistia o jogo pela TV com minha esposa, e cada vez que o Inter passava, eu ganhava, passava de fase e passava de fase. O meu time também jogava Libertadores, que é uma coisa também que me estimulou para ir para lá. Só pra quem não lembra, tá, rapaziada? O Newell's estava no grupo 3 da Libertadores. Ficou em segundo lugar no grupo, tá? Avançou para as oitavas de final no grupo que tinha o Goiás. O Goiás passou como líder. Só que o Newell's acabou sendo eliminado pro Vélez Sarsfield nas oitavas de final. Nas oitavas de final, o Newell's Old Boys acabou sendo eliminado e ali o Gavilã deu adeus à Liberta. O meu time já ficou de fora, com o Vélez. O Inter continuou passando. E a minha esposa, olha a tua decisão aí. Te juro, ei. Ela falou. Te juro. Aí a tua decisão aí, ó. Cara, O pior vem no dia da final, né? O pior vem no dia da final. Aí já nem falou mais nada. Ela só se levantou do living, Isso é do só sofá. Libertadores, né? Só Olhou Libertadores. assim, ó. Olhou assim pra mim. assim, O mais engraçado foi no dia do Mundial. o Barcelona. Porque aqui era de manhã, bem De cedo. manhã, Né? acho que era 8 horas da manhã. E meu filho já tinha nascido e eu ligado pela TV sem sonido. E aí, quando o Inter ganha o jogo, caralho, meu.
Queria morrer, né? Você imagina. O coração deve ter ficado. A cor da minha esposa, a primeira pergunta, imagina qual que foi. Cara, imagina. Cara, eu não sei se ele seria titular naquela temporada, tá? Mas, pô, o Gavilã era muito importante em 2005. Ele era muito importante. Ele ia ser uma das lideranças do time. Pô, tu imagina, cara. Imagina. Pô, tu vê tudo que o Inter ganhou em 2006 e tu ter saído. Sendo que te deram um contrato em branco. Um contrato em branco de 2 anos. Então, por mais que fosse boa financeiramente a proposta do Newells, o contrato pra ti tava em branco, cara. É inacreditável. Pô, Gavilã vacilou demais. A pergunta dela. Qual que foi, como foi o jogo? Quem ganhou? Quem ganhou? O Inter. Que fale. Caralho. E Eu vou expor, te Gabriel. falei essa merda aí. Imagina aí. É. Falou o quê? Aí para eu não ficar atrás, né? Eu falei, bom, se a minha avó tinha ovo, Eu tinha 2 avós. né? Não quis ficar, né? Por baixo, não. Só que, Por dentro você tava como? não, esquece. É. Tinha tudo, ó. O fardamento do Inter tinha tudo, pô. Eu acho que tu estaria naquele time titular do Inter? Estaria, pô. Estaria. Sim. 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 Ia brigar com o Fábio Soldado. Depois veio o Fabinho, né? Que fez um baita Fábio trabalho. Soldado. Mas, Você já estava inserido antes do sim, contexto, sim. né? Embora que eu não tenha trabalhado nunca com o Abel, porque sempre contra o time deles, Mas jogador bom, tem espaço. mas eu me fazia... não sei se... Bom, ninguém pode garantir se tu ia jogar ou não ia jogar. Mas é que eu ia me sentir importante na estrutura. Tinha condições, né? De Sim. estar naquele grupo, né? Sim. Alguém te ligou na final, depois do time? Não, eu que ligava. E aí, como é que foi? Ligou Não, pra eu quem? ligava pra todo mundo. Ligava para meus companheiros, para o Klemer. Pra quem foi o primeiro que você ligou? O Klemer, que era o meu parceiro, meu companheiro de quarto. E ele não falou... Desculpa a pergunta. Ele não falou igual pra tua esposa, não? Não, tá esquece. Eu só falava depois, na hora que a gente se encontrava para almoçar. Liguei pro Bolívar, liguei pro Indião. Indião, a gente dava todo o beijo. Fechava tudo. Indião... Fenômeno, né? Um dia estávamos jogando contra Chapadão, acho que era um Copa do Brasil, e a gente fez um gol e eu praticamente não ia comemorar porque ficava longe, os caras ficavam longe. Né? Aí o que mais fazia era virava pro zagueiro e abraçava só. Né? Aí ele te dava tudo beijo, eu te amo, Gabriel, eu te amo. Pô, era doidaço. Era maluco. Mas era tão amigo, cara, que eu ficava feliz por eles. Sim. Por eles. Eu sempre falo, cara, muitas vezes a gente pode até jogar em contra, mas depois tu fica torcendo por teus amigos. Sim. Entendeu? Só que naquele momento ninguém sabia que a vida estava aguardando para mim uma final. Não tinha como. É. Exato. Foi com... Que teve 2 semifinal com o Cerro, e o Cerro nunca jogou a final. Escapou essa final com o Inter. E depois faltava outro capítulo, né? Vamos entrar nesse capítulo aí. Não, esse outro capítulo a gente não vai entrar porque não me interessa. Eu quero apagar da minha memória que Gavilã jogou com a camiseta do Grêmio, cara. Quero apagar da minha memória. Pô, não sei vocês, tá? Mas o pessoal, não sei se vocês, assim, na minha geração, na minha idade mais ou menos, que regulam comigo, gostavam tanto do Gavilã que nem eu. Pô, eu gostava muito do Gavilã, fiquei muito chateado quando ele foi pro Grêmio. Muito chateado. Mas é isso, cara, não tinha como imaginar que o Inter ia conseguir tudo aquilo que conseguiu em 2006, né? E, pô, o Chiquinho arrependido, o Gavilã arrependido. Mas é isso, né? Mas gostei de ver. Nessa entrevista do Gavilã tem mais coisas, tá? Nesse podcast tem mais coisas. E semana que vem vai ter mais trecho, tá? Vai ter mais trecho da palavra do Gavilã. Porque ele falou sobre 2005, né? Da estrutura do time, do começo do projeto. E também falou sobre a máfia do apito. Então a gente também vai repercutir isso no vídeo da semana que vem. Tá certo? Deixa nos comentários aí o que tu achou do vídeo de hoje, o que tu achou das palavras do Chiquinho, o que tu achou das palavras do Gavilã e o que tu achou também da análise em relação ao Paulo Pesolano. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!